capítulo 5, irmãos. Olha só. Versículo 1 em diante. Até o versículo 9. Que a paz do Senhor seja na sua vida, no seu lar, na sua família. Que Ele venha te abençoar rico e poderosamente. No final nós estaremos fazendo uma oração especial para aqueles que assim precisarem. Evangelho de João, capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado ali muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem que, quando a água agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Amém? Logo aquele homem ficou são, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Podemos assentar. Irmãos, prestem bem atenção. Nós dependemos do Senhor todos os dias da nossa vida. O mundo, como eu já disse uma vez, é uma grande enfermaria. Repare a situação das pessoas nas ruas. A dependência química está causando um problema muito grave na sociedade, que junto com a dependência química, que são as drogas, levam as pessoas a muitos estágios ruins, a perda do patrimônio, a perda da dignidade, e a perda do patrimônio leva as pessoas a morarem nas ruas, e a perda da dignidade leva as pessoas a se humilharem para comprar a maldita droga, para satisfazer o maldito vício que está escravizando aquela pessoa, quer seja o álcool, uma pedra, a droga, qualquer tipo de droga. Isso acaba com famílias, acaba com muitas e muitas coisas. Conversávamos em Nápoles hoje. Meu cunhado contava de algumas pessoas que ele conhece, até falou o nome, que perdeu casas, perdeu famílias por causa do vício no jogo. No maldito jogo das betes que está infestando o Brasil, os famosos tigrinhos da vida estão viciando as pessoas, né? São doentes físicos e espirituais. O mundo está virando uma grande enfermaria. A humanidade está à espera, do quê? De alguém para solucionar o seu problema. Eu ia escutando alguns hinos da minha esposa, e num deles lá o cantor, também um grande autor, também de músicas, ele fala: não espere o melhor de Deus, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus se chama Jesus. O melhor de Deus já veio para a humanidade. O melhor de Deus é Jesus. E esse melhor de Deus, que é Jesus, precisa de você para levar o Evangelho para quem ainda não conhece. O Senhor depende de você. Moração olhando aqui e falou assim: nós somos o atalaia. Você é o atalaia. Quem é o atalaia? A Bíblia diz que o atalaia, ele se punha na sua torre, vigia na
Ezequiel: ó, filho do homem, vai te construir por atalaia sobre a casa de Israel. Você vai ouvir da minha boca, você vai ouvir com seus ouvidos o que eu vou te falar, e você vai anunciar a Israel. Deus fala com você, e você fala com a nação. Deus fala com você, e você fala com o pecador. Deus fala a você na igreja, na oração, aonde você está, e você fala com o pecador. Deus não fala com você para você ficar quieto em casa. Você tem que falar. Quem está cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe por que as pessoas não estão falando nada sobre Deus? Só fala do problema, da dificuldade, da crise, de tantas coisas, porque ela tem tudo na vida dela, menos Deus. Quem está cheio do poder de Deus, ele vê Deus em todas as coisas. Ah, pastor, está uma desgraça, está um problema só na minha vida. Eu vejo Deus no meio do problema. No meio da tormenta, eu vejo Deus me segurando. Eu vejo Deus me abençoando. Eu estou vivo, é porque Deus tem um plano na minha vida. Ainda não chegou o final da minha história, e eu vou preparar um novo final para a minha vida. Então tem alguns estágios, pelo menos alguns aspectos dessa dependência do homem. João 5, verso 3. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, mancos, paralíticos. Essas pessoas que estavam ali, estavam o quê? Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O que eles estavam fazendo ali? À espera. Nós dependemos, nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Esse tanque maravilhoso, milagroso, agora assim, lá em Betesda, o paralítico de 38 anos estava esperando, mas tinha muitos outros coxos, enfermos e paralíticos, que nem ele. A Bíblia cita ele, porque ele teve o privilégio de ser curado, não pelo mover das águas. Ele foi curado, porque o Deus que se fez carne apareceu ali e tocou em sua vida. O paralítico esperava a oportunidade. E é interessante, qual que era o obstáculo do paralítico? A espera. Qual que era o obstáculo dele? Aonde o milagre acontecia e ele não chegava. O obstáculo dele era o lugar do milagre. Olha só, que interessante. O lugar do milagre era o seu grande obstáculo. Senhor, quando a água é agitada, não tem ninguém para me colocar lá dentro. O meu problema é essas águas. O meu problema é o tanque. Eu não tenho ninguém. Está esperando alguém. E eu não conseguia. Quem sabe, ele ficou ali 30 anos. Diz que ele 38 anos que ele era paralítico. Mas eu não sei quantos anos ele ficou lá em Betesda. Eu não sei quantos anos ele ficou lá no tanque, esperando o milagre. Quem sabe algumas pessoas foram curadas e ele ficou. Mas ele não desistiu. Pastor, e a cura só aconteceu quando era agitado. Só. Então ele dependia da ajuda de alguém. Olha só, irmãos. Nós dependemos da intercessão. Não 5:7. Olha só o que diz. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Como é que o paralítico ia? O que o paralítico faz? Ele levanta as mãos, né? Ele se arrastava. Mas o cego tem as pernas boas, ele corre. O que é manco também, coxo é manco. Mas esse era paralítico. O manco dá para manquitolando chegar na água primeiro. Sempre alguém ia primeiro. Como a Melissa perguntou, sempre que o anjo movia as águas, havia uma. Toda vez que a água se agitava, o povo mergulhava para ver se era curado. Então toda hora que a água era agitada, o povo ficava. O enfermo precisava de alguém.
Ele era incapaz sozinho. Ele dependia de ajuda. Talvez você é incapaz sozinho também. Você está precisando de ajuda. Talvez o seu parente é incapaz sozinho de estar na igreja. Ele precisa da sua intercessão. Ele precisa da sua oração. Ele precisa da sua ajuda. Mas talvez só a sua ajuda não vai dar. Talvez sua oração não funciona. Você tem que passar na casa dele e pegar ele para vir no culto. Você tem que ir lá orar com ele na casa dele. Você tem que ir lá no estudo bíblico na casa dele. Falar do amor de Deus para ele. Para despertar o desejo da palavra. Para que ele não quer ir para a igreja também. Esse paralítico precisava de terceiro. O Senhor não tem ninguém para me colocar na água. Quando eu estou descendo, desce outro no meu lugar. E eu fico a ver navios. É triste quando você quer ser abençoado e a bênção não vem. É triste quando você quer e não consegue, mas às vezes é porque você depende de alguém. Você precisa de ajuda, você tem que procurar a ajuda de Deus. Eu lembro que Daniel não era um homem arrogante. Tem crente que é muito arrogante e não quer pedir ajuda para ninguém. Daniel, a coisa apertou. Ele viu que ele ia morrer. Ele viu que muitos sábios iam morrer. Sabe o que ele fez? Se humilhou. Chamou Ananias, Misael e Azarias e disse: olha, nós estamos com um problema grave. Se Deus não der a revelação do que o rei sonhou na sua cama, quando ele estava dormindo, não mostrar para nós o sonho e nos contar o que significa esse sonho, nós vamos morrer todo mundo. Então eles se puseram a orar e jejuar com Daniel, e os 4 intercederam. 4 pessoas deram as mãos e oraram. Tem hora que você vai ter que pedir ajuda para alguém. Fala: pastor, eu estou com um problema e não sei o que fazer. Irmão, eu estou precisando de ajuda. Você vai ter que se recorrer a terceiros para poder já te abençoar. Temos muitas pessoas boas, irmãos, que estão precisando e não está procurando a igreja, não. Está procurando ajuda de terceiros. Procura o terreiro de macumba. Procura os vencedores da vida. Nada contra eles. Que Deus abençoe eles. Mas nós temos o evangelho completo para o mundo inteiro, segundo a palavra de Deus. Vamos anunciar o evangelho para essas pessoas. João 8:36. Religião não liberta ninguém. Na verdade, vir à igreja também não te liberta. Vir à igreja não te abençoa, não. João 8:36. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, então vir à igreja não liberta? Não. Você tem que entrar na igreja. Seu corpo tem que entrar, mas a sua mente também tem que entrar. A sua alma tem que entrar na igreja. Quando você dobrar o joelho, Senhor, restaura a minha vida. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser transformado. Eu quero sair diferente. Tem gente que vem para a igreja para Deus revelar para ele. Irmão, não quero que Deus me revele meu problema, não. Porque o meu problema eu sei. Eu não quero revelação, eu quero solução. E a solução está em Jesus. Porque quando Jesus entra na minha vida, o Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, que o Senhor será a satisfação do teu coração. Pastor, lá na Bíblia não está escrito assim, não. Lá está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas não quer dizer que Ele vai resolver tudo. Mas eu entendi que quando eu agrado de Deus, Deus é a minha satisfação. E é assim, assim o Senhor me abençoar bem. Se não me abençoar, eu vou servir do mesmo jeito. Não vai mudar. Se eu conseguir o que eu quero, maravilha. Mas como o Sadraque, Mesaque e Abednego diz: ó rei, se a música pode tocar, mas nós não vamos se curvar diante da imagem. Se Deus quiser me abençoar, glória a Deus. Se não, vamos morrer satisfeitos, mas não vamos deixar de servir a Deus, não. Tem gente morrendo aí, irmãos. A fé dele está morrendo porque não recebeu uma bênção. Para com isso. João 5:8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem almejava
queria trabalhar, queria poder levar sua vida boa. Apesar dos meus à disposição dele, ele não conseguiu. Mas quando Jesus apareceu, ele conseguiu. Quem sabe o que Jesus viu quando ele viu o enfermo? Senhor, o que Jesus fez? Versículo 6. Olha só o que Cristo fez. Jesus vendo assim deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Primeira coisa, Deus olha para você e sabe como está a sua vida. E ele pergunta: você quer indicação? O paralítico: Senhor, não tem quem me põe na água. Não foi essa a pergunta. Estou perguntando se você quer indicação. Ela só fala: quero. Lembra o cego que foi curado? Ex-cego, que Jesus libertou ele, lá em João 9. Depois que ele foi curado, ele não sabia quem tinha curado ele. Quando Cristo se apresentou, cresceu no Filho do Homem, falou assim: quem é para que eu creia? Sou eu. Eu creio. Lembra? O homem creu. Porque o cego, o que era então cego, o ex-cego, falou para os fariseus, vão dizer: dá glória a Deus, sabe que esse homem te curou é pecador. O cego falou: não, desde que o mundo é mundo, nunca ninguém abriu os olhos do cego. Se esse homem não fosse de Deus, Deus teria ouvido ele não. Sabe o que fizeram quando o cego, quando falou isso? Isso não sou eu. Tu és nascido todo em pecado, quem ensina a nós? Mas o cego não lhe aceitou. É que nem o coxo na porta formosa. Cristo um dia libertou 10 leprosos, só um voltou. 9 foram cuidar da sua vida. Um voltou para dar glória a Deus. E o que voltou era samaritano. Cristo falou: não foram 10 que foram curados? Só um voltou. E o que é pior, o que voltou é o estrangeiro. Cristo espera a gratidão de você. Mas o que eu gosto é quando o coxo da porta formosa, que é curado através de Pedro e João. Pedro e João não curou aqueles homens. Pedro e João falou: que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levantei. Aquele ali é um dos textos mais maravilhosos de toda a Bíblia. Por quê? Porque o coxo entra para o templo saltando e pulando de alegria. Ele não vai procurar a família, ele não vai procurar a mãe, o pai, o amigo, que todo dia punha ele lá para pedir esmola, não. Ele entra para o templo para adorar. Quando você for libertado, você tem que vir para a igreja adorar o Senhor. Quando Deus te abençoa, você tem que vir para o templo. Porque a humanidade está enferma. A humanidade está precisando. Você tem a palavra. Por que você não está sendo usado? Por que você não está pregando? Por que você não está falando para a sua família? O homem depende de uma palavra. Você tem. A humanidade está morta em seus delitos. A humanidade está perdida. Romanos 3:23. Salário, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Romanos 8 não diz o quê? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem condenação para você. Você é a imagem e semelhança de Deus agora. Você pode falar do amor de Deus para as pessoas. Porque o segredo para uma vida feliz e cheia de paz está ao alcance de todo mundo. É só aceitar Jesus e levar uma vida que agrada ao Senhor. Jesus está ao nosso alcance, a gente pode hoje ter paz, ter alegria. Sabe o que eu fico intrigado, que eu fico revoltado? É que as pessoas não são alegres, não é porque Deus não abençoa ela, é porque estão colocando a atenção naquilo que não tem. Agradeça por aquilo que você tem. E pastor, o que eu não tenho? Olha, o que você não tem é porque Deus não permitiu ir. E se eu não tiver, vai ser feliz com o que você tem. Eu preciso glorificar a Deus com o que eu tenho, porque a humanidade está perecendo e a humanidade precisa do seu testemunho. Fiquemos em pé nessa noite. Vá para casa hoje falando: eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um canal
canal de bênção para a minha família, para os meus filhos, para as pessoas que estão do meu lado.